Oi, seja bem-vinda ao meu canal, ao nosso canal. Meu nome é Adriana, conhecida mais como Aruana. Se você não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever, de ativar o sininho para você ser notificado toda vez que tiver vídeo novo. E antes de começar o vídeo, já deixa aqui seu joinha, é muito importante. E comenta aqui se esse vídeo é relevante para você, também compartilha com muitas pessoas. E vamos para o vídeo. E o tema do vídeo hoje é: será que nós cristãos também passamos por ansiedade? E confesso que esse tema surgiu no meu coração porque eu, como crente, como cristã, eu me perguntava, será que crente também está sujeito a isso? E eu confesso que eu tinha um certo preconceito, porque na minha mente não entrava como eu, sendo cristã, poderia passar por isso. Até que isso aconteceu comigo, né? E me fez enxergar que antes de eu ser cristã, antes de eu ser filha de Jesus, e eu sou filha dele, eu também sou humana, estou sujeito a todas as coisas. O sol vem para todos, assim como a chuva. E eu confesso que quando a ansiedade veio, foi difícil para mim, porque existia um conflito dentro de mim, aonde eu pensava que talvez a minha fé não estava sendo tão grande, ou talvez tinha alguma coisa errada dentro de mim, porque como isso poderia acontecer comigo? Como eu, servindo a Deus, falando de Jesus, eu poderia passar por uma ansiedade? Mas aí eu comecei a entender que eu sou humana e que eu tô sujeita às coisas desse mundo. Às vezes, quando a gente tá dentro da igreja, a gente tá inserido, né, no evangelho, a gente esquece que a gente é humano e a gente começa a se achar um ser espiritual. Aí a gente começa, aí onde que tá o erro? Porque conhecer a palavra de Deus, beleza, você conhece, você sabe, mas isso não vai te tornar um ser espiritual, isso não vai te tornar uma pessoa que não vai passar pelas dificuldades da vida. Você sim está sujeito a todas essas coisas. Só que às vezes a gente acha que por conhecer a palavra de Deus, por ter tal sabedoria, a gente não vai passar por essas coisas, né? Mas aí é onde que a gente se engana, porque aí a gente cuida do lado espiritual e esquece de cuidar do lado emocional, que é a nossa alma. E, gente, se você não cuida do lado espiritual, pesa muito sobre o lado emocional, mas também se você não cuida da sua alma, também vai pesar. E aí foi onde eu descuidei, porque eu estava preocupada com o meu espiritual, mas o meu emocional estava ali descoberto. E aí foi onde que eu comecei a ter crise de ansiedade. E a crise de ansiedade, gente, ela não vem assim do nada. Ela é uma coisa que tá ali dentro de nós, já gerada há muito tempo. Então, assim, a minha crise de ansiedade começou quando o avô do meu marido faleceu. Para mim foi um momento muito difícil. Eu tive que lidar com a morte e eu ainda tenho muito dificuldade de lidar com esse sentimento de morte, de ver uma pessoa no caixão. Nunca tive esse acesso de ver uma pessoa. Então, ver meu esposo, ver as pessoas que eu amo daquela forma, foi muito intenso pra mim. Então foi aí que começou as crises de ansiedade. Então, tipo assim, foi muito tempo. E aí as crises de ansiedade veio como falta de ar, coração acelerado, beleza. Essa é a forma que a gente consegue identificar. Mas aí com o passar do tempo, antes de eu viajar, né, pra Bahia, as crises de ansiedade já não era mais aquelas crises de ansiedade, tipo assim, de você perder o ar e seu coração ficar palpitando rápido. Já era aquela crise de ansiedade mais silenciosa, que eu sentia, assim, eu sentia uma fraqueza grande e sentia falta de ar, mas não era tão gritante como no começo, porque acho que depois de um tempo a crise de ansiedade ela vai sendo mais silenciosa, e é aí que tá o perigo, porque você não consegue identificar assim como crise de ansiedade. Quase eu não me identifiquei. Até que, no passar do tempo, eu comecei a entender que eu tava com crise de ansiedade. E nós cristãos, o que a gente deve fazer quando a gente tá tendo essas coisas? A gente deve procurar ajuda. E foi isso que eu fiz. Eu não fui lá e tampei
com band-aid, uma coisa que estava acontecendo comigo, eu fui lá, procurei ajuda de um psicólogo e graças a Deus eu tô, né, me consultando com um psicólogo. E eu não tenho vergonha de falar isso, gente. Vocês não devem ter vergonha de procurar um psicólogo, porque isso vai ajudar você vai ajudar você e as suas dificuldades. Então não tenha vergonha de procurar ajuda, porque tem coisas que tá dentro de nós, tá acontecendo dentro de nós, que a gente só vai conseguir tratar ela se a gente expor. Então exponha o que você tá passando e não tenha vergonha, porque, sabe, você tá sujeito a tudo. Está sujeito. Isso não vai mostrar para você o tamanho da sua fé ou não. Isso não vai te diminuir. Isso só vai mostrar que você é um ser humano. Lembre-se, você é um ser humano e você, como ser humano, está sujeito a passar por essas coisas. E aí, quando você passar por isso, pela ansiedade, peça ajuda. Sabe o que eu tenho visto muito? Muitas pessoas passando por dificuldade e não tem coragem de dar o primeiro passo, e não tem coragem de assumir que tá passando por isso, talvez por vergonha. E às vezes a gente pensa assim, mas a gente leva tão a sério as dores físicas, né, que a gente tem, a gente vai, procura um médico. Por que a gente não leva a sério as dores mentais? Porque a gente tem um preconceito com isso. Porque a gente foi ensinado que as coisas físicas é mais importante do que as mentais. Mas se eu te dizer que se o seu lado mental não estiver bem, afeta até seu físico. Então, assim, quando a gente tá com dor física, a gente procura um médico. Quando a gente estiver com a nossa alma, né, ferida, que a gente venha procurar um psicólogo. Porque sim, Deus deu a inteligência ao ser humano e te deu esse recurso. Porque você não usa desse recurso que Deus te deu para você, né, ter vantagem sobre isso, para que você possa vencer. Mas lembre-se, é um conjunto de coisas. Você tem que ver como está a sua vida emocional, porque você tem que trabalhar isso. E você vai conseguir trabalhar isso conversando, expondo, falando com o psicólogo. Mas como é que tá a sua vida espiritual? Você tem conversado com Deus, você tem pedido para Deus. Lá em Mateus 6 vai falar sobre ansiedade. E se Deus cuida dos pássaros, de todas essas coisas, por que não vai cuidar da gente? Então, às vezes, a gente tem que deixar de tentar ter o controle sobre as coisas e deixar Deus controlar. Então, sim, isso mostra pra gente que a gente tem que trabalhar duas coisas, não somente uma coisa. Não deixa as coisas desequilibradas, mas trabalha nas duas coisas. Então, assim, eu espero de verdade que esse vídeo possa ter ajudado você. Eu compartilhei algumas das coisas que eu tava passando e essa luta de ansiedade e esse preconceito que eu tinha de achar que por conta de eu ser cristã não passaria por isso, e eu passei. Espero que se você também tá passando por essa luta, você não tenha vergonha e de procurar ajuda. E ore a Deus, peça para Deus, sabe, te ajudar a confiar nele, te ajudar a entregar as suas preocupações, as suas ansiedades a ele, porque só Jesus realmente pode nos curar. Mas saiba que talvez tem feridas que você está tentando tampar, que ali só vai ser totalmente, né, curada se você expor elas.